Graça e paz, queridos, boa noite, shalom. Queria te convidar a abrir uma passagem bíblica de Apocalipse, capítulo 13. De 16 a 18. Apocalipse 13, de 16 a 18. Não há nenhuma dificuldade de achar Apocalipse, né? Dois livros que a gente não precisa nem procurar: Gênesis e Apocalipse. Apocalipse é o último livro da Bíblia, capítulo 13, de 16 a 18. Todos os pequenos e os grandes, os ricos e os pobres, os livres e os escravos, faz que lhes seja dada certa marca sobre a mão direita ou sobre a fronte, para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tem a marca, o nome da besta ou o número do seu nome. Aqui está a sabedoria. Aquele que tem entendimento, calcule o número da besta, pois é número de homem. Ora, esse número é 666. Vamos orar. Querido Pai, queremos te dar graça pela oportunidade de orar pelos enfermos, de ministrar a tua igreja nesta noite. E mais ainda, queremos te agradecer pelo fato de não vivermos nas trevas, mas de vivermos na luz do Senhor. E na luz do Senhor todas as coisas nos são descortinadas, reveladas para a nossa saúde, para o nosso bem-estar e acima de tudo para a nossa salvação e vida eterna. Graças te damos pela oportunidade de ministrar a tua palavra hoje e que venha entendimento, luz e revelação em nome de Jesus. Amém. Queridos, eu gostaria de compartilhar uma passagem bíblica de Apocalipse que fala sobre um tempo que ainda está por vir, que nós não sabemos ainda se esse tempo que está por vir pode ser amanhã, pode ser hoje à noite, pode ser daqui a um mês, pode ser daqui a mais 5 anos, daqui a mais 10 anos, nós não sabemos. Mas certo é que chegará um tempo em que o anticristo vai dominar, vai se revelar como um grande líder mundial, sendo auxiliado por um falso profeta, um cuidando da parte política, um cuidando de uma administração política mundial, e o outro cuidando de uma parte religiosa, mas um respaldando o outro, um fortalecendo o outro, mas os dois agindo concomitantemente, os dois agindo em sintonia para governar o mundo. E a Bíblia diz que quando esses dois ministérios forem estabelecidos, forem reconhecidos, institucionalizados como governadores do mundo, ou como influenciadores do mundo, nesse período há de se implantar o número da besta, 666, uma marca que será estabelecida na mão direita ou na testa. Esses dias a gente estava vendo, hoje o Facebook está tão fácil a gente se comunicar, e tinha uma pessoa que postou uma reportagem que passou há pouco tempo num desses programas da manhã, se não me engano foi Ana Maria Braga, alguma coisa assim e tal, de um técnico nessa área falando sobre e a gente já sabia disso, né, que isso já estava em funcionamento já há muito tempo, mas me chamou a atenção quando eu vi aquela reportagem de um pequeno chip, né, um chip contendo nele tipo um código de barra, algo semelhante àquilo que nós temos nos cartões de crédito, né? E onde você passa o cartão de crédito, você compra, você adquire aquilo que você precisa, tal. Só que com a única diferença é que não seria mais um cartão de crédito, mas seria um chipzinho do tamanhozinho de um grão de arroz implantado, né? Sobre a pele, debaixo então da pele, poderia ser implantado em qualquer parte do corpo,
mas numa outra ocasião já ouvimos falar de que o ideal era que isso fosse colocado na mão, que é um local mais prático de passar, ou na testa mesmo, porque qualquer coisa a pessoa teria mais acesso, um acesso com maior facilidade nesses dois lugares, ou na mão ou na testa. E passou isso nesse programa da Ana Maria Braga, dizendo que no Brasil muitas pessoas já implantaram isso, não de uma forma compulsória, ou seja, não de uma forma obrigatória. Vai chegar um tempo em que a Bíblia declara que será uma coisa realmente oficial, será algo obrigatório ou implantado pelo próprio Estado, onde ninguém vai poder comprar ou vender se não tiver essa marca. Não estamos dizendo com isso que necessariamente será esse chip. O objetivo da minha ministração hoje aqui não é alarmar ninguém, nem dizer que as pessoas já estão recebendo o número da besta. Apenas quero dizer o seguinte: o meu objetivo é outro, não é taxativamente dizer que é esse chipzinho que é o número da besta. Até porque nós não sabemos exatamente se a igreja estará presente nesse tempo em que esse número oficialmente pelo Estado for implantado. Nós não sabemos, embora a palavra de Deus nos diga lá em Tessalonicenses que é muito provável que a igreja, nessa altura do campeonato, ela já tenha sido removida através do arrebatamento, e de que esse número então seria implantado numa época em que a igreja de Cristo não estaria mais presente, embora a vida na terra continue. Duas coisas que eu não quero afirmar. A primeira coisa que eu não quero afirmar é que necessariamente seria esse chip implantado na mão direita ou na testa. Não quero afirmar que isso necessariamente seja o número da besta. Não quero afirmar. Mas também não quero afirmar se a igreja estará presente nesse tempo ou não. Não quero afirmar isso. Apenas quero expressar o impacto que aquela pequena reportagem causou no meu coração. Eu comecei a pensar, talvez o fim esteja muito mais próximo do que o que a gente imagina. E essas coisas vão acontecendo de uma maneira tão sutil, de uma maneira leve, de uma maneira suave, de uma forma experimental. Por exemplo, alguns já implantando, alguns empresários já implantando, algumas pessoas talvez cientes de que aquilo possivelmente poderá facilitar a vida, e estão implantando, estão se expondo a esse tipo de situação. E então, de uma maneira leve e suave, porém de uma maneira gradativa, essas coisas vão começando a fazer parte da nossa cultura, até que chega um momento que isso já não é mais estranho para ninguém. O grande destaque que eu quero fazer nesse texto bíblico não é tão somente em relação ao número em si, mas a como ele encontra propagação em todos os meios. No versículo 16, a Bíblia diz: a todos, diga todos, diga ainda, pequenos e grandes. Alguém pode dizer, não, mas isso daí é coisa para os empresários, ou é coisa para os presidentes, é coisa para os homens de uma elevada posição governamental ou social. Mas a Bíblia diz que a todos, pequenos e grandes. A Bíblia também diz ricos e pobres. Diga, ricos e pobres. Então alcança todas as classes. E também diz livres e escravos. Diga, livres e escravos. Então não há distinção. A Bíblia diz: faz que lhe seja dada certa marca sobre a mão direita ou sobre a fronte. Livres e escravos, pequenos e grandes, pobres e ricos, ou seja, a todos. Naquele tempo, não de uma maneira voluntária, mas de uma maneira obrigatória, como uma imposição. Ou você implanta, ou você aceita essa marca, ou você não compra, ou você não vende, ou você não come, ou você não negocia, ou você morre à míngua. Mas a todos, de todas as categorias, de todas as classes e de todos os lugares. Mas queridos, como nós não estamos afirmando nada, nem que necessariamente seja esse o chip, o número da besta, e também não estamos afirmando que a igreja estará presente ou a igreja estará ausente nesse tempo,
Então, o que nós afirmamos? Se não afirmamos uma coisa, o que nós queremos afirmar? O que nós queremos afirmar é que, seja esse tempo para agora, ou para daqui a 10 anos, ou 20 anos, estando a igreja presente nesse tempo ou não, eu não sei exatamente se ela vai estar ou não, embora tenha evidente que ela não estará, mas pode ser que esteja. Então, o que de fato nós queremos afirmar? Que todos nós precisamos andar na luz. Porque se nós andarmos na luz, seja isso que eu estou dizendo para o dia de hoje ou não, e tendo a igreja, estando a igreja presente nesse tempo ou não, se eu estiver na luz de Deus, o Senhor me impedirá, porque eu perceberei, porque nós vamos perceber, porque os nossos olhos estarão abertos. A parte do número da besta, a parte do chip colocado na mão ou na testa, Satanás procura se infiltrar na nossa vida quando nós começamos a dormir. As trevas começam a rodear, a cercar e a influenciar a nossa vida quando nós entramos no estado de sonolência espiritual, a ponto de não percebermos as coisas que não são perigosas. Eu não estou nem falando de chip, eu nem estou falando do número da besta, eu não estou falando nem de períodos, nem de épocas. Estou apenas dizendo o seguinte, que da mesma forma que esse número da besta será implantado em pobres e ricos, em livres e escravos, ou pequenos ou grandes, numa época em que todos estarão debaixo dessa mesma influência maligna. Por quê? Porque todos eles serão acometidos de grandes trevas espirituais que cegarão o entendimento e eles não perceberão o mal. Eles não perceberão o perigo. Por quê? Porque a luz foi se apagando gradativamente e a gente não foi percebendo. Sabe quando você está num ambiente bem iluminado, o sol está a pique, está tudo clarinho, mas de repente o sol vai indo embora e você não percebe. E chega um determinado momento que já está bem escurinho, mas a luz, ela foi saindo gradativamente, até que depois você se dá conta, gente, por que eu estou há tanto tempo sem acender a luz artificial? Porque eu fui me acostumando com o ambiente das trevas, e não fui percebendo que a luz foi indo embora. E amados, há uma grande possibilidade deste mundo não se dar conta dessa constante ausência ou do constante afastamento da luz, porque ele vai se tornando familiarizado com as coisas mais escuras, e aquela escuridão começa a se tornar natural, até que ele leva um chacoalhão e alguém chega para ele e fala, vem alguém de fora, vem alguém que estava na luz e chega naquele ambiente escuro e pergunta, escuta, por que vocês estão no escuro há tanto tempo? E vai e acende a luz. E aí quando acende a luz a pessoa percebe, interessante, por que eu estava no escuro há tanto tempo e não percebi? Mas quem vem de fora percebeu que aquele ambiente estava escuro. E eu creio, queridos, que a igreja é a luz do mundo. A igreja cumpre esse papel dessa que vem de fora e encontra as pessoas nos seus desajustes, nos seus desacertos, encontra as pessoas nas suas brigas, nos seus adultérios, nas suas mentiras, nos seus enganos. A igreja vem com a luz e percebe e se conecta àquela realidade de trevas e anuncia e diz, escuta, por que você está há tanto tempo vivendo dessa forma? Você podia estar mais tempo na luz. Você podia estar mais tempo desfrutando da claridade que vai te dar melhores condições de vida, melhores condições de locomoção. Há um texto em Tessalonicenses que eu gostaria de chamar a atenção dos irmãos. 1 Tessalonicenses capítulo 5. Eu quero ler. É justamente sobre isso que Paulo está dizendo. 1 Tessalonicenses capítulo 5, se você tiver alguma dificuldade de achar esse texto, fica tranquilo, eu vou ler e você vai acompanhar. 1 Tessalonicenses 5, versículo 1, diz assim: Irmãos, relativamente aos tempos e às épocas,
não há necessidade de que eu vos escreva, pois vós mesmos estáis inteirados com precisão de que o dia do Senhor vem como ladrão de noite. Quando andarem dizendo paz e segurança, eis que lhes sobrevirá repentina destruição, como vem as dores de parto a que está para dar à luz, e de nenhum modo escaparão. Mas vós, irmãos, não estáis em trevas, para que esse dia, como ladrão, vos apanhe de surpresa. A Bíblia diz que o dia do Senhor vem como ladrão da noite. O ladrão manda um recadinho dizendo: olha, hoje à noite eu vou assaltar a tua casa, né? Ele manda um e-mail para você, ele sabe qual que é o teu e-mail, e aí manda um e-mail dizendo: olha, hoje à noite, tal horário, eu vou entrar na tua casa e vou bater os bens. É assim que ele faz? Não faz. O ladrão surpreende. E a Bíblia diz que esse dia do Senhor, e esse dia do Senhor, ele pode significar uma série de coisas. E ele pode representar principalmente a instauração de um reino da maldade. É um tempo, é um marco na vida da humanidade. E esse dia, ele virá como ladrão. Não avisa, não manda e-mail, não posta no Facebook, não prepara com antecedência, ele vem repentinamente e apanha as pessoas de surpresa. Mas a quem apanha de surpresa? A quem não anda na luz. Porque a Bíblia diz: mas vós, irmãos, não estáis em trevas, para que esse dia, como ladrão, vos apanhe de surpresa. Então vai apanhar a quem de surpresa? A quem vai se acostumando com as trevas, a quem vai vivendo sem relação com Deus, sem intimidade com Deus, sem uma postura de intimidade com Ele, vai vivendo mais de acordo com os cuidados deste mundo. Ele está mais apercebido das coisas que lhe cercam do que das coisas de Deus, porque talvez ele ainda não seja apaixonado pelas coisas de Deus, porque talvez ele ainda não se deixou aquecer pela presença de Deus. E aí, quando você percebe o que está lá em Apocalipse capítulo 13, quando você vê que essa manifestação do mal pega pobres e ricos, pequenos e grandes, servos e escravos, ou seja, a todos que de alguma forma se desconectaram dessa luz de Deus, porque não andaram apercebidos da luz de Deus, porque não amaram a luz, mas amaram as trevas. Quando eu odeio alguém, eu estou nas trevas. Quando eu torço para que alguém caia e tropece, eu estou nas trevas. Quando eu estou por demais preocupado com dinheiro, e a minha vida gira em torno do dinheiro, os meus olhos já ficaram escuros. Quando eu começo a me deixar seduzir pelo prazer deste mundo, meus olhos se escurecem, eu não vejo mais. Mas a Bíblia está dizendo: mas vós, irmãos, não estáis em trevas, para que esse dia, como ladrão, vos apanhe de surpresa. Porquanto vós todos sois filhos da luz e filhos do dia. Nós não somos da noite, nem das trevas. Assim, pois, não durmamos como os demais. Pelo contrário, vigiemos e sejamos sóbrios. Toma cuidado para você não dormir na pornografia. Toma cuidado para você não entrar num vício, numa compulsão que te faz beber aquilo, que te faz ficar preso por aquilo. Não se deixe seduzir por nada. Não se deixe seduzir por comida. Não se deixe seduzir por bebida. Não se deixe seduzir por imagens. Não se deixe seduzir pela riqueza. Não se deixe seduzir por mulheres. Não se deixe seduzir por homens. Não se deixe seduzir por nada. Vigia. Guarda teu coração. Guarda tua mente.
Guarda os teus olhos, guarda os teus ouvidos, guarda a tua boca, guarda a tua língua, mas acima de tudo, guarda o teu coração. Guarda o teu coração. Porque nós vivemos dias onde esta sedução tem passado, tem ceifado vidas. Ceifado vidas. Tem encurtado a vida de muitas pessoas. O livro de Provérbios fala: cuidado com a mulher adúltera. Ó homem, não saia da tua casa para se enveredar pelo caminho da mulher adúltera. Por quê? Porque esse é caminho de morte, é vida encurtada. Mas por que se envereda por esses caminhos? Porque os olhos vão se escurecendo e a pessoa vai se acostumando às trevas e não percebe que as trevas já se acamparam ali, já se estabeleceram naquele lugar. Cuidado, você não é das trevas, você não é da noite, você é da luz. Assim, pois, não durmamos como os demais, pelo contrário, vigiemos e sejamos sóbrios. Ora, os que dormem, dormem de noite, e os que se embriagam, é de noite que se embriagam. Nós, porém, que somos do dia, sejamos sóbrios, revestindo-nos da couraça da fé e do amor, e tomando como capacete a esperança da nossa salvação. O que nos livra do engano? 3 coisas que estão no versículo 8: a fé, o amor e o capacete da esperança da salvação. Diga: fé, amor e a esperança da salvação. Então diga para o seu vizinho: você precisa dessas 3 coisas: fé, amor e esperança. Você precisa de 3 coisas para escapar da dormência desse mundo. Você precisa de 3 coisas para escapar da dormência deste mundo. Fé. Você precisa de fé. Quando o diabo, quando aquele bichão chegar para você com as asas abertas, querendo te consumir com a tentação para te levar para o buraco, você precisa da couraça da fé e dizer: nessa hora, pela fé, eu vou ficar firme. Querido, quero que você pegue isso agora no teu coração, em nome de Jesus. Vou ficar firme. Vou ficar firme com a minha esposa. Eu vou ficar firme com o meu marido. Vou ficar firme. Vou montar guarda. Vou vigiar em cima disso, porque o bichão chegou com as asas abertas, se apresentando para você da forma mais nojenta possível, querendo te seduzir, querendo roubar teu coração, querendo fazer com que você se enverede por um caminho de trevas. Mas nessa hora você vai se revestir da fé e vai dizer: vou ficar as minhas bases, nas minhas convicções, nos meus fundamentos de fé e da palavra, e eu vou ficar firme. Eu tenho uma esposa, eu tenho um marido, eu tenho uma família, eu tenho uma igreja onde estou congregando. Eu vou ficar firme na fé. Por mais que você ache que não vai resistir, mas pela fé você vai resistir. O Senhor vai lhe dar graça. Então é a hora que você pega a couraça da fé, mas você também pega a couraça do amor. Porque da mesma forma que Satanás vem nos seduzir para nos levar para um caminho de cobiça, de tentação, ele também procura fazer com que meu coração se encha do que é contrário ao amor. Aí é a hora que eu começo a ver o mal nas pessoas, é a hora que eu começo a julgar um, é a hora que eu começo a julgar o outro, é a hora que eu começo a perceber que meu coração já se tornou prisioneiro da maldade. Se você não quer que seus olhos se escureçam, você precisa amar. Interessante, esses dias a gente estava no trânsito, voltando de São Paulo. De repente uma pessoa passou assim do nada e cruzou, estava querendo passar no pedágio do sem parar, e estava do lado esquerdo, e a outra pessoa estava querendo passar para o outro da cabine que paga, e de repente aquela pessoa passou e tirou quase que tirou umas lasquinhas no carro, né? Mas meu coração estava tão tranquilo em relação àquilo, porque essas coisas elas podem acontecer a qualquer hora. Talvez fosse num outro período, num outro momento da vida,
maldar, ou aquele impulso de atribuir culpa àquela pessoa e levantar a mão, ou fazer um gesto obsceno, ou de falar alguma coisa. Mas se teu coração está revestido, se as paredes do teu coração estão revestidas de amor, você não vai falar do outro motorista, você não vai xingar o outro, você vai perceber na hora: não, mas eu também deveria estar do outro lado. Se ele passou desse jeito, é porque eu também deveria estar na outra faixa. Mas às vezes o nosso coração não consegue perceber isso, porque a gente tem uma tendência de achar que é o outro que está errado. Mas a Bíblia diz que o nosso coração precisa se revestir de amor. De o seu primeiro impulso ser não o impulso que critica ou que julga o outro, mas que se coloca também no lugar do outro e também diz: não, eu poderia ter feito melhor, eu poderia agir diferente, não é só ele que está errado, eu estava errado também. Porque a ausência de amor, de uma postura contínua de amor, escurece os nossos olhos. Mas a Bíblia também diz, o terceiro elemento, a fé, o amor, mas a esperança da salvação. Por que eu devo me empenhar para ser o melhor e para fazer o melhor? Ser a melhor pessoa e fazer ou ter a melhor postura. Por que, queridos? Porque eu estou vivendo com os meus olhos na eternidade. Eu estou vivendo o meu dia de hoje com os olhos no invisível. Meu olhar não se volta somente para aquilo que é aparente ou para aquilo que é momentâneo. A Bíblia diz que nós temos que colocar o capacete da esperança da salvação. Em outras palavras, a sua motivação de ser correto, de ser honesto, de não mentir, de se revestir de amor, de ter essa postura de fé, é porque você está aguardando algo que ainda não chegou, mas que tão certo como vive o Senhor, chegará, vai chegar, vai chegar. Como nós ouvimos domingo: aquele que há de vir, virá e não tardará. Declararam, né? O que há de vir, virá e não tardará. O que é isso, queridos? É esperança. Agora, o que faz muitas pessoas também se embriagarem? Porque para elas o que importa é o hoje, é agora. Não importa o dia de amanhã, não importa se há uma eternidade, não importa se há céu ou inferno, não importa se há Deus ou o diabo, não importa. O que importa é que hoje eu estou agradando a minha carne. O que importa é que hoje eu estou satisfazendo o meu desejo momentâneo. Porque para esse tipo de pessoa só o hoje é suficiente. Mas a Bíblia diz daquele que vive não só pelo hoje, mas aquele que vive olhando para a eternidade, a esperança da salvação. Porque Deus não nos destinou para a ira, mas para alcançar a salvação mediante nosso Senhor Jesus Cristo, que morreu por nós, para que quer vigiemos, quer durmamos. E aqui nesse caso dormir, ele não está se referindo à acomodação deste mundo. Dormir no sentido de morrer. Ou eu vigio porque estou vivo aqui, ou durmo porque morri, mas de uma forma ou de outra, vivamos em união com Ele. Em outras palavras, quer eu esteja vivo, ou quer eu esteja morto, não importa. O que importa é que eu esteja em união com Ele. Com Ele. Consolai-vos, pois, uns aos outros, e edificai-vos reciprocamente, como também estáis fazendo. E o apóstolo Paulo, aqui do versículo 12 a 21, ele vai dar aqui, além da fé, do amor e da esperança, ele vai dar aqui um caminho para que seus olhos nunca se escureçam, além do que já foi dito. Para finalizar: agora vos rogamos, irmãos, que acateis com apreço os que trabalham entre vós e os que vos presidem no Senhor e vos admoestam. Para que seus olhos não se escureçam, você precisa compreender que Deus colocou sobre a sua vida pastores, que Deus colocou sobre a sua vida liderança espiritual.
Por que Deus levanta apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres? Para lhe ajudarem nessa caminhada. Porque estes homens e mulheres que já caminharam mais tempo com Deus, conseguem em Deus avistar o mal pelo cheiro. Às vezes a pessoa compartilha algo para a gente com toda a inocência e com toda a boa vontade, mas a gente percebe que por detrás daquilo, por detrás daquela ingenuidade, mas há às vezes uma intenção do inimigo de se aproveitar da imaturidade daquela pessoa, por talvez ter tão pouco tempo de vida cristã, e às vezes ela acha que aquele caminho é um caminho bom, puro, mas aquele que é mais maduro vai chegar nele e vai dizer: filho, filha, atenta para isso, há um perigo nisso que você está dizendo, há uma sedução que você não percebeu, há algo para o qual você ainda não se atentou, porque na sua pouca experiência de vida cristã, você ainda não conseguiu perceber todo o contexto que lhe cerca. Então atenta para isso. Então a palavra de Deus diz que esses homens e essas mulheres a quem Deus coloca para nos abençoar, são homens e mulheres que Deus coloca para nos ajudar a termos os nossos olhos iluminados e não termos os nossos olhos obscurecidos pela falta de entendimento e pela ignorância espiritual. E a palavra de Deus nos diz que os tenhais com amor em máxima consideração, por causa do trabalho que realizam. Viver em paz uns com os outros. Isso no que diz respeito aos que presidem, aos pastores, aos líderes que presidem sobre nossas vidas em primeiro lugar. Em segundo lugar, o que me ajuda a não ter os meus olhos obscurecidos está no versículo 14. Exortamo-vos também, irmãos, aqui admoesteis os insubmissos. Diga: admoestar os insubmissos. O que é insubmissão? É um desejo de não se submeter, é uma atitude de não se submeter. E qual que é a recomendação? Admoeste ou insubmisso. O que é admoestar? Admoestar é chamar a atenção. Admoestar tem um tom de repreensão. Porque o insubmisso, ele está trafegando por uma via perigosa. Talvez bem ali na pontinha do precipício. E o ministério da admoestação no nosso meio ajuda a abrir os olhos. E às vezes a pessoa não percebe, mas esse é um ministério não só de pastores e líderes. Nós somos chamados a admoestar. Admoestar é chamar a atenção. Admoestar é despertar em relação a uma verdade. Admoestar tem um sentido talvez de repreender, mas repreender com uma brandura, no sentido de despertar para uma verdade que não tem sido percebida. Admoesteis os insubmissos, consoleis os desanimados. Tanto a insubmissão pode escurecer meus olhos, mas também o fato de andar desanimado. Talvez uma ou duas pessoas só levantem a mão aqui, mas quem já se desanimou na vida cristã? Levanta a mão, só um ou dois mais ou menos. Quanta gente já se desanimou? O desânimo vai apagando a luz dos nossos olhos, porque a gente vai perdendo a esperança. Mas a palavra de Deus declara que esse ministério da consolação em nosso meio reaviva o brilho dos olhos. Diga para o seu vizinho: quero ver os seus olhos brilhando. Para que os olhos do meu irmão brilhem, eu preciso desenvolver o ministério da consolação. Eu preciso consolar. Eu preciso consolar. Consolar. Será que a gente não passa por perdas?
Será que a gente não vive momentos de perdas, momentos de baixas, momentos de pressão, momentos de tribulação, de angústia, de falta de dinheiro, de falta de perspectivas? Todos nós nos desanimamos. Mas qual que é o ministério, queridos, que aguça o nosso olhar? O ministério da consolação. Quando você abraça o irmão e diz: meu irmão, eu sei que você está passando por isso, mas olha, fica firme, eu vou lhe ajudar. Quem sabe eu tenha uma palavra para você, ou eu tenho uma saída para você. É o ministério da consolação, porque o desânimo pode apagar o brilho dos meus olhos. A insubmissão também apaga o brilho dos meus olhos. O desânimo apaga o brilho dos meus olhos. E a Bíblia diz: ampareis os fracos. O que é amparar? O que é amparar? Quem sabe o que é esteio? Esteio. Quem sabe o que é uma plantinha nova que você planta, um galinho bem fraco, que você fica pensando assim: bom, esse galinho é tão fino e ele está tão tenro, que se eu não colocar uma madeirinha do lado, primeiro ventinho, a primeira brisa que bater, vai entortar. Pode até morrer, porque dependendo se dobrar o caule de uma forma significativa, ele pode não ter mais força de se permanecer firme. Então o que eu faço? Eu coloco falei errado, calma? Não, estou amigo. Eu falei alguma coisa errada? Não, então tá bom. Você vai então colocar naquela plantinha nova, e daí a palavra neófito quer dizer planta nova, neófito, aquele que está começando, aquele que ainda não tem experiência. A Bíblia diz: ampareis os fracos. É aquela madeirinha, o esteio é aquela madeirinha que você coloca junto de uma pequena planta para firmar aquele pequenino tronco até que ele cresça por si só e já não necessite mais da madeira, porque ele já está firme. Mas há um momento que ele precisa disso. Então, ampareis os fracos. É esse ministério, queridos, que agindo na nossa vida pode fazer com que os nossos olhos não se enfraqueçam, não se apaguem. Versículo 15: evitai que alguém retribua outrem mal por mal. Evite. Se você for aconselhar alguém, esse alguém está magoado porque alguém veio e fez isso e aquilo e tal, qual que deve ser a tua palavra? Evite que essa pessoa retribua o mal por mal. Porque a retribuição do mal com o mal é apenas uma semeadura maligna que virá como uma colheita maligna depois. Uma semeadura de mal que você planta hoje e amanhã volta o mal para você, e você nunca sai daquele ciclo vicioso da maldade. Então evite que alguém retribua a outrem mal por mal. Pelo contrário, segui sempre o bem entre vós e para com todos. Eu tenho que ter apenas uma única postura: para com quem me faz o bem, eu devo fazer o bem; com quem me faz o mal, eu devo retribuir com o bem. Porque a minha postura sempre, hoje, amanhã e depois, tem que ser o bem. Seja para com os bons, vou fazer o bem; seja para com os maus, vou fazer o bem. Porque eu não me tornarei refém da postura dos outros para comigo. Eu terei apenas uma única linguagem, eu terei apenas uma única postura, um único tipo de procedimento, um único tipo de vida. Amém? Uma outra coisa que evita o apagar dos teus olhos: regozije-se sempre. Regozije-se sempre. Porque a tristeza, quando ela começa a invadir o nosso coração e não sai do nosso coração, a gente começa a perceber que a luz dos nossos olhos começa a se apagar, a se arrefecer. Regozije-se na escassez, regozije-se na abundância, regozije-se nas tribulações.
está difícil, mas procure encontrar ali um motivo para você glorificar a Deus. Esse é um dos grandes motivos que Paulo escreve a carta aos Filipenses, porque ele está preso e ele percebe que a prisão dele tem feito com que os irmãos lá de Filipos vivam uma vida triste. E ele escreve uma carta para dizer: gente, não fica triste não, porque a minha prisão tem sido uma bênção. A minha prisão tem produzido salvação na vida de muitas pessoas. Enquanto estou aqui preso, eu estou aqui falando de Jesus. Então, não fique triste por minha causa, muito pelo contrário, o Evangelho está crescendo. Olha as coisas boas que estão acontecendo. Se tem alguém enfermo no hospital, eu sei que teu coração se abate com isso, mas busque um motivo de alegria. Enquanto você vai visitar esse ente querido no hospital, você está tendo a oportunidade, talvez, de falar com o enfermeiro, quem sabe de manifestar o seu amor por essa pessoa enferma. Encontre nessa adversidade uma oportunidade de você se alegrar em Deus. Regozije-se sempre. Faça do seu lar, do seu ambiente de casa, um ambiente de paz, um ambiente de alegria. Não permita que os problemas façam do teu arraial um lugar de guerra, de descontentamento, de aborrecimento. Regozije-se. Uma outra coisa que faz com que os meus olhos estejam abertos: orai sem cessar. Diga para o seu vizinho: não pare de orar. Ore no templo, ou ore na tua casa, ou ore no trabalho, ou ore dirigindo, ore lavando louça, ore nos seus relacionamentos. Ore sem cessar. Ore sem cessar. Ore sem cessar. Não interrompa as suas orações. A Bíblia fala sobre a relação conjugal. Maridos, amem as vossas mulheres, e mulheres, submetam-se a vossos maridos, para que não se interrompam as vossas orações. Quando é que o casal para de orar? Quando está brigado. Quando um vira a cara para o outro, já está magoado com o outro, está convivendo debaixo daquela opressão, as orações são interrompidas, não há mais busca, não há mais clamor. Orar sem cessar. E versículo 18: em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Dar graças em todas as coisas. Não apagueis o Espírito. Não jogue água no Espírito Santo que habita em você. Não apague a presença do Espírito na tua vida. Amém? O que apaga o Espírito na nossa vida? Nossas brigas, nossa gritaria, nossos xingamentos. Apaga o Espírito. É jogar água no fogo do Espírito dentro de nós. Amém? Não apagueis o Espírito. Não desprezeis as profecias. Atenta para aquilo que Deus já falou. Atenta para o que os nossos irmãos estão compartilhando na hora das orações. Não despreze. Agora, julgai todas as coisas e retende o que é bom. E abstende-vos de toda forma de mal. E então o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, e o vosso espírito, alma e corpo sejam conservados íntegros e irrepreensíveis na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Fiel ao que vos chama, o qual também o fará. Tudo isso para que nosso espírito, nossa alma e o nosso corpo estejam prontos para a vinda do Senhor. Espírito, alma e corpo. Tudo que foi dito aqui é para que, quando o Senhor chegar, Ele possa nos encontrar com o espírito vigilante, com a alma acordada, despertada, e com o nosso corpo consagrado a Deus. Se meu corpo
é de Deus. Os membros do meu corpo são de Deus. Amém? Então essas mãos são de Deus. Essas mãos não podem aceitar suborno. Não posso aceitar. Essas mãos pertencem ao Senhor. Não podem aceitar propina. Esses ouvidos não podem se prestar a ouvir maledicência. O Espírito de Deus vai dar para você discernimento, que quando começar a surgir comichão nos ouvidos para ouvir um mal acerca de alguém, o teu ouvido vai se incomodar, o teu espírito vai se incomodar, e você vai dizer: eu não quero ouvir isso. Porque esses ouvidos, que a Bíblia diz, espírito, alma e corpo, prontos para quando o Senhor chegar. Os meus olhos, o texto de Provérbios diz: fiz aliança com os meus olhos, para não pôr os meus olhos em uma donzela. Fiz uma aliança com os meus olhos, para não colocá-los sobre uma donzela. Claro, alguém casado, não colocar os seus olhos em alguém que não seja sua esposa. É disso que ele está querendo dizer. Fiz uma aliança com os olhos, porque espírito, alma e corpo irrepreensíveis para a vinda do Senhor. Para quando o Senhor chegar, possa encontrar esse corpo. Meus pés, fazer aliança com os pés, para esses pés não entrarem nos lugares que não glorificam a Deus, porque esses pés foram separados para Ele. Todo o meu ser foi separado para Ele. Quanto maior for este nível de comprometimento com Deus, mais esta luz de Deus vai brilhar na tua vida, mais eficaz será o seu ministério para livrar pessoas do caminho das trevas, porque você mesmo tem conhecido este caminho libertador e tem experimentado este caminho, e então você se tornará idôneo para ajudar e abençoar outras pessoas em nome do Senhor Jesus. Quero te convidar a vir à frente enquanto cantamos um hino.